Olá a todos! Estamos de volta com o review do filme de drama apocalíptico de 2015, intitulado No Escuro da Floresta. Antes de começarmos, gostaria de desejar a todos um ótimo dia. Sem mais delongas, vamos ao enredo. O filme se passa em um futuro próximo e gira em torno de duas irmãs chamadas Eva e Nell, que vivem em uma cabana com o pai. Eva é uma aspirante a dançarina, enquanto Nell é uma leitora brilhante que está ansiosa para ser aceita em uma escola da Ivy League. A casa está cheia de todos os tipos de livros porque eles moram tão longe da cidade que o pai coleciona todos os tipos de livros de autoajuda para tempos difíceis. Um dia, o pai está lendo um artigo quando notícias de última hora aparecem na TV dizendo que há uma grande queda de energia em toda a costa oeste. Não muito depois das últimas notícias na TV, a energia da casa inteira acaba e, para piorar a situação, Nell perde o sinal do telefone de repente. Nell, que agora tem que estudar com livros, precisa pegar uma lanterna no carro. Infelizmente, depois que ela abre o porta-malas do carro, ela se esquece de fechá-lo corretamente. Isso faz com que as luzes do carro fiquem acesas a noite toda, o que descarrega a bateria. Na manhã seguinte, enquanto a família se preparava para abastecer, eles descobrem que o carro não pega. O pai procura uma bateria sobressalente e Nell imediatamente liga o rádio para ouvir as notícias. O repórter menciona que, devido a uma emergência, a usina próxima foi desligada. Enquanto eles tentam ligar o carro, o rádio começa a transmitir rumores de que um bando de terroristas está tentando tomar conta da usina, e parece que 300 milhões de pessoas estão vivendo sem um gerador de reserva de energia. O governo também aconselha a todos que fiquem em casa e economizem recursos. Pior ainda, alguns dias depois, todos os canais de rádio foram oficialmente silenciados. 10 dias depois ainda não havia energia, mas nesse exato dia, o pai teve uma ideia. Usando uma motosserra, o pai habilidoso consegue fazer o carro pegar. A família dirige até a cidade para reabastecer os suprimentos e percebe como as casas por onde passam estão silenciosas e vazias. Além disso, o posto de gasolina por onde passam também ficou sem gasolina. Quando a família chega ao supermercado, descobre que a maioria das prateleiras está vazia. O funcionário, cujo nome é Stan, choca o pai ao acenar com uma arma. Ele explica que durante esse período de crise, muitas pessoas tentaram invadir a loja. No entanto, o pai mantém a calma e começa a explorar os corredores com a filha. Eles compram um pouco de comida e 5 litros de gasolina de Stan. Então eles ficam na cidade, e no outro dia o pai deixa a filha como faria normalmente. Eva vai ao ensaio de dança para se preparar para uma audição nacional. Enquanto isso, Nell vai ver seu namorado Eli em uma festa e aproveita cada momento que passa com ele. À noite, o pai pega os dois para irem para casa. Porém, ao passarem pela mata, se deparam com um carro encostado com um homem gritando de dor dentro do carro. Então, o pai sai para ajudar o pobre homem. Mas em vez disso, ele fica cara a cara com 2 homens armados que não parecem amigáveis. Então ele volta para dentro do carro. O pai retoma a viagem para casa e não se sabe o que os homens estão fazendo lá. Quando eles chegam, a gasolina do carro está quase acabando. No dia seguinte, ficamos sabendo que a família passará as próximas semanas sobrevivendo com os mantimentos que conseguiu. Com a falta de luz e a ausência de notícias no rádio, o pai desconfia que a sociedade pode ter caído no caos e anuncia que eles não vão à cidade por um tempo. Ele acha que eles deveriam ficar bem porque deveriam ser capazes de sobreviver por conta própria. Afinal, eles têm água, galinhas e animais selvagens e plantas na floresta para sobreviver. No entanto, Nell se opõe porque quer ver seu namorado, Eli. Nesse mesmo dia, o pai entra na mata para derrubar uma árvore para lenha, mas, de repente, escorrega e se corta na coxa. Seus gritos de dor não passam despercebidos por suas 2 filhas, que imediatamente correm em seu socorro. Elas enrolam um cinto em volta de sua coxa para estancar o sangramento, e podemos ver que ele perdeu muito sangue. Eva implora ao pai que pare de falar quando ele diz às meninas para cuidarem uma da outra e se amarem. Elas ficaram ao seu lado até a noite. Mas a essa altura, o pai já sangrou até a morte, deixando-a sem escolha a não ser chorar. Pela manhã, elas colocam seu corpo para descansar. As 2 estão muito tristes com isso, pois a mãe morreu na infância e depois disso, o pai foi tudo para elas. Agora elas se tornam o apoio uma da outra e voltam para casa para se limpar. Elas ficam de luto pelos próximos dias e isso lhes dará tempo para se curarem emocionalmente.
Pulamos para 2 meses depois e agora as irmãs aprenderam a aceitar sua situação. Elas também aprenderam a sobreviver racionando sua comida. Naquela manhã, elas comem os ovos das galinhas que possuem. Cansada da falta de tecnologia, Eva pega os 5 litros de gasolina que elas têm e sugere a Nell que liguem o gerador para que tenham um pouco de eletricidade para assistir a vídeos de seus pais. Mas Nell diz que não, porque são necessários 2 litros apenas para ir à cidade e mais 2 para voltar, e elas devem manter combustível para emergências. Na manhã seguinte, Nell acorda e descobre que todas as suas galinhas sumiram, possivelmente comidas por uma raposa. Sem ovos de galinha para comer, Nell prepara alguns grãos e molho barbecue para o café da manhã. Infelizmente, naquele dia Eva ainda está zangada com ela e se recusa a falar com ela. À noite, Nell acorda e percebe que Eva sumiu de seu lado, então ela sai para procurá-la na floresta. Para seu horror, ela começa a ouvir um barulho estridente e procura freneticamente por sua irmã. Felizmente, foi apenas um pesadelo. Eva acorda e a abraça para confortá-la. Ao ver a irmã chorando, Eva percebe que elas não podem brigar uma com a outra porque precisam muito uma da outra. No dia seguinte, Nell encontra um Kinder Ovo e imediatamente come porque precisa sentir o gostinho da normalidade. Quando Eva descobre, fica furiosa porque esperava que Nell pelo menos compartilhasse. De repente, elas são interrompidas por uma batida na porta, levando Nell a pegar a arma de seu pai antes de checá-la. Acontece que é Eli, seu namorado que ela não vê há algum tempo. Ele admite ser um vagabundo hoje em dia e pergunta se pode ficar alguns dias. Nell diz, é claro, dá as boas-vindas a ele, e os dois passam os próximos dias se aconchegando. Pela manhã, Nell leva Eli para mostrar a ele um lugar, uma grande árvore dentro da qual eles podem viver. É aqui que os dois se tornam íntimos. Aqui ficamos sabendo que a presença de Eli irrita Eva, que pensa que ele está fazendo a comida acabar mais rápido e tem medo que Nell engravide. No entanto, Nell garante que ela não se preocupe com isso. No dia seguinte, Eli finalmente revela o motivo pelo qual veio até aqui para ver Nell. Ele quer ter certeza se ela é o amor de sua vida e agora que tem certeza, quer convidá-la para ir a Boston com ele porque ouviu dizer que existe uma sociedade funcionando lá com eletricidade e empregos. Nell está animada para ir, mas quando eles informam Eva sobre seus planos, Eva prefere ficar. Eva diz a Eli que são apenas boatos e que caminhar até Boston por 8 meses é arriscado. Quando as irmãs se despedem no dia seguinte, Nell está chorando e dizendo que elas são a única família que qualquer uma delas tem. Eva diz a ela que cada um tomou sua decisão e que ninguém é o culpado. Depois que as irmãs se separam, Eva tenta matar o tempo dançando, mas logo fica frustrada porque está chateada com a saída da irmã. Enquanto isso, Nell e Eli decidem descansar durante a noite, mas Nell percebe que não pode deixar Eva sozinha assim. Seu pai disse a ela para cuidar uma da outra, então como ela poderia deixar sua irmã sozinha? Pela manhã, ela diz a Eli que quer voltar. Eli entende isso, mas também é muito importante para ele encontrar este lugar, então ele vai sozinho. Nell volta animada para casa e abraça sua irmã, ambos ficam muito felizes em se ver novamente. 6 meses após a queda de energia, as irmãs encontram um livro sobre plantas silvestres e se aventuram na floresta para coletá-las. Elas colhem frutas e vegetais e os processam para que possam estocar alimentos. A essa altura, elas também ficaram sem papel higiênico, então recorreram ao uso de folhas para se limpar. Naquela noite, Nell está de bom humor, então as irmãs abrem uma garrafa de vinho e finalmente decidem usar um pouco da gasolina para ligar o gerador por um curto período de tempo, e começam a assistir a vídeos antigos da família de quando os pais ainda estavam vivos. Em algum momento da noite, Eva começa a dançar ao som de uma música, até que o gerador morre novamente. De bom humor no dia seguinte, Nell vai para pegar algumas frutas, enquanto Eva fica em casa para cortar lenha. De repente, um homem se aproxima dela, acaba por ser Stan. Ele diz que está apenas de passagem e Eva avisa que seu pai está procurando lenha por perto porque ela acha que o homem está agindo de maneira estranha. No entanto, quando Eva está desprevenida, Stan de repente se lança contra ela e começa a violentar ela, enquanto ela grita de agonia. Infelizmente, Nell não está por perto para ajudar. Em seguida, Stan pega o galão de gasolina da casa e foge com o carro. Quando Nell finalmente retorna, já é tarde demais. Ela vê que o estado de Eva está muito ruim, então ela ajuda Eva e cuida dela. Uma Eva traumatizada adota um plano B para evitar engravidar,
enquanto Nell passa os próximos dias fortificando a casa, fechando as paredes com tábuas. Depois de ver como Eva ainda está traumatizada depois de um tempo, Nell tenta animá-la usando um pouco mais de gasolina para ligar o gerador e tocar um pouco de música. Infelizmente, isso não funciona. 2 meses depois, descobrimos que as irmãs não saíram de casa desde o incidente de Eva. Nell começa a vasculhar as prateleiras e armários em busca de algo comestível. No processo, ela acidentalmente se depara com um bilhete de seu pai. Animada, ela pede a Eva que saia com ela para ir lê-lo. No entanto, para sua decepção, eles encontram apenas sementes em vez de uma nota. Nell decide plantá-los na esperança de cultivar novos alimentos. Enquanto cuidava do jardim, Nell tenta levantar uma grande pedra e acaba torcendo um músculo das costas. Eva, que ficou traumatizada por deixar a segurança de casa, é forçada a superar o medo e corre para ajudar a irmã. No entanto, quando voltam para casa, Eva começa a chorar e admite que até a visão da área de corte de madeira, onde foi atacada, é um gatilho para ela. Nell abraça a irmã com compreensão e as duas adormecem uma ao lado da outra. Pela manhã, Eva começa a vomitar no banheiro e, após algumas leituras, descobrem que ela está grávida. Nell sugere que abortem a gravidez, mas Eva insiste em mantê-la. Agora avançamos 7 meses depois, e Nell tem feito muitas leituras sobre gravidez. Ela conclui que Eva precisa de vitamina B12 para que seu bebê nasça saudável. Infelizmente, a B12 só é encontrada em laticínios e carne animal, então Nell decide tentar a sorte na caça. Ela se posiciona em um galho de árvore e atira em um porco que passa. No entanto, como ela nunca disparou uma arma antes, ela não previu o quão forte seria o coice, fazendo-a cair. Felizmente, ela está bem e acaba com a vida do porco. Naquela noite, as irmãs se banqueteiam com carne de porco e frutas vermelhas quando Eva sente o cheiro de fumaça vindo de fora. Percebendo que outra pessoa pode estar acampando nas proximidades, as irmãs fecham as entradas da casa. Logo depois, uma forte chuva cai, seguida por uma forte tempestade. Elas permanecem assim por muitos dias. De manhã, elas são acordadas pelo som de uma batida, então Nell rapidamente pega a arma, apenas para descobrir que o som veio de um teto desabando. Eventualmente, Eva começa a sentir contrações, marcando o nascimento de seu bebê. De acordo com o livro que Nell está lendo, uma contração pode durar horas, enquanto a casa delas quebra ainda mais a cada segundo. Para garantir um parto seguro, Nell e Eva vão para a floresta para uma casa na árvore que Nell costumava frequentar. Lá, Nell ajuda Eva no parto, e o menino felizmente nasce saudável. As irmãs esperam a tempestade passar até a manhã seguinte enquanto comemoram o nascimento do bebê. Ao voltarem para casa, descobrem que ela desmoronou ainda mais e que o mofo preto está crescendo por todo o teto, tornando inseguro para elas ficarem ali. Eva teve uma ideia maluca. Ela pega o que sobrou da gasolina e propõe que queimem a casa. Se elas ficarem, Stan ou seus amigos podem vir procurá-las novamente, mas se elas deixarem, outra pessoa pode se mudar e começar a morar lá. Mas se elas queimarem e Stan voltar, ele pensará que elas estão mortas, tornando-as mais seguras. Embora inicialmente confusa, Nell finalmente concorda com a ideia, mas demora para empacotar os pertences valiosos da família primeiro. Quando a noite cai, as irmãs finalmente estão prontas para partir. Elas colocam fogo na casa e a veem queimar. Nesse ponto, elas aprenderão a viver da mesma maneira que as pessoas viviam séculos atrás. O filme termina com elas entrando na floresta e montando acampamento para passar a noite.